Como construir planos diretores que realmente expressem a realidade e as potencialidades dos pequenos municípios brasileiros. Grande parte das cidades enfrenta desafios semelhantes: capacidade técnica limitada, dificuldade de participação popular e modelos de planejamento que ainda replicam a lógica das grandes metrópoles. Além disso, os municípios precisam lidar com a crise climática e novas exigências de sustentabilidade. A metodologia do Plano Diretor Municipal Integrado, inicialmente ela foi pensada para esses pequenos municípios, mas ela articula elementos que são importantes também para os de médio e grande porte. Adaptações podem ser feitas para aplicá-las nessa outra escala de municípios. O município, especialmente o pequeno, que tem uma equipe técnica mais limitada, tem menos recursos, ele vai poder ter clareza do caminho a seguir para construir um instrumento que é integrativo e permite a implementação de políticas públicas de uma forma mais eficiente, que chegue mais perto do cidadão. Mas o que é o PDMI? Ele desenvolve uma metodologia inovadora para a elaboração de planos diretores municipais integrados, adaptada às especificidades dos pequenos municípios. A metodologia baseia-se na integração de dimensões historicamente isoladas. Ela articula as vocações ecológicas e econômicas do território, uma carteira de projetos estratégicos voltada para o desenvolvimento local, o estudo ambiental municipal e as ações de adaptação às mudanças climáticas, e o fortalecimento da capacidade estatal e da gestão das políticas urbanas. Aqui no PDMI a gente teve a participação do governo e nessa parceria com a academia, né? E aí quando você faz audiências públicas, quando você cria um site, pede para a população participar, você insere a população dentro do projeto. Então o projeto ele fica muito mais autêntico, né? Muito mais sólido, porque ele foi construído, não veio uma coisa que veio do governo e colocada simplesmente para a cidade e pronto. Um marco importante foi a criação da Comissão Técnica Municipal de Acompanhamento, composta majoritariamente por técnicos efetivos da Prefeitura, garantindo continuidade administrativa e transferência de tecnologia entre universidade e governo local. As inovações do projeto de extensão Piúma Sustentável materializaram por meio da integração de suas propostas em torno de 4 eixos estratégicos do novo Plano Diretor Municipal de Piúma. Eixo 1. Vocações econômicas e ecológicas. Bem, a metodologia buscou integrar, nessa ideia de Plano Diretor Municipal Integrado, uma análise aprofundada das vocações econômicas e ecológicas municipais, entendendo que a dinâmica econômica é um elemento muito determinante no uso e ocupação do território e as novas demandas ligadas às mudanças climáticas, a uma economia mais amigável às mudanças climáticas, são questões imprescindíveis de serem discutidas e aprofundadas nos planos diretores municipais. Nós começamos com a turma de alunos e professores consultando bibliografias. Fizemos um levantamento de dados secundários de institutos de pesquisa, os DRS do Instituto Jones, monografias, dissertações, teses de pós-graduação. Nós fizemos entrevistas e visitas na lideranças locais e fizemos esse levantamento, pensando que as vocações econômicas precisam necessariamente estar alinhadas às vocações ecológicas. Qual foi o produto final da identificação das vocações? Foi a elaboração de uma carteira de projetos para priorizar como fazer para que a cidade possa aproveitar suas vocações a partir de projetos prioritários. Eixo 2. Projetos estratégicos. A partir de uma carteira de projetos estratégicos, este eixo fortalece as atividades ligadas à pesca, ao turismo, ao comércio, aos serviços e à indústria local, integrando-as à preservação ambiental. Uma carteira de projetos estratégicos da cidade justamente nessa intenção de melhor articular planejamento e gestão do território, ou seja, as obras e os serviços, como eles podem ter repartimento e dialogar com o plano diretor municipal.
Nesse eixo se prevê que se priorize, né, as soluções baseadas na natureza, como o caso de parques lineares, parques verdes, para aumentar a permeabilidade do solo e a arborização. E também se prevê a construção de uma política municipal de redução de risco para projetar obras de drenagem, contenção de taludes, para evitar riscos de desmoronamento e desabamento de terra. E aí, como nós fizemos isso? Pegamos todas as observações que nós tivemos, entrevistas, fizemos questionários nas audiências públicas e nas leituras comunitárias e fomos juntando tudo que nós ouvimos, tanto da população, quanto dos técnicos da prefeitura, quanto da equipe técnica aqui da universidade, e chegamos a um rol bem grande de sugestões de projetos, todos alinhados com aquela questão econômica e ecológica. Destacam-se a manutenção dos alagados do Vale do Orobó, a qualificação dos atrativos turísticos além da orla central, incluindo a reconexão com o rio Piúma, a valorização do Monte H, a requalificação das orlas do Portinho, do bairro Lourdes e do balneário Monte H. Eixo 3, Estudo Ambiental Municipal. A mudança que houve na legislação, passando a responsabilidade de legislar sobre as áreas, faixas de preservação permanente em áreas urbanas consolidadas por município, gerou aqui no Espírito Santo uma resolução do CONSEMA que busca orientar como os municípios devem fazer essa rediscussão das faixas de preservação permanente. Quando a gente olha as indicações da resolução do CONSEMA, praticamente é um diagnóstico muito similar ao que se faz numa revisão de um plano diretor. Além disso, ao redefinir as faixas de preservação permanente, você está redefinindo a forma de uso e ocupação do território, que o melhor instrumento para fazer isso é o plano diretor municipal. Dessa forma, fazer esse estudo municipal integrado ao plano diretor nos parece o caminho mais sensato e que melhor articula a redefinição dessas faixas com o modelo de uso e ocupação do território. Discutir o rio, discutir as faixas de preservação permanente sem discutir esses outros aspectos da política urbana não parecem ser um caminho muito adequado. Então, trazer isso para dentro do plano diretor parece ser o caminho mais viável para poder realmente pensar políticas mais efetivas para essas faixas de preservação permanente. Essa experiência de trabalhar as áreas urbanas consolidadas, no que diz respeito às APPs de curso hídrico, ela foi muito importante. Nós vemos aí outros municípios batendo cabeça ainda para fazer esse estudo, que é de discricionariedade do município, e há sempre o conflito, como eu falei anteriormente, com o PDM, porque você acaba alterando o uso do território, o uso e ocupação do solo, e você precisa depois alterar isso no PDM, porque quem dá a diretriz de uso e ocupação do solo do município é o plano diretor municipal. Então, já trazer isso para o plano diretor foi uma sacada de mestre. Do ponto de vista de custo, da mesma forma, porque você vai contratar para um trabalho que vai tratar apenas de uma faixa, você pode já pensar isso de uma forma muito mais articulada com todo o território municipal. Se você fizer isso de forma separada, você vai ter 2 processos participativos demandando mais tempo, mais custos e maior dificuldade de entendimento por parte da população. Quando isso é pensado de forma integrada, facilita do ponto de vista do entendimento. No PDM, os rios tiveram importância estratégica e estrutural, Desde o começo da revisão do plano diretor, isso integrou tanto no diagnóstico, tanto nas proposições, o rio como um elemento central dessa discussão. Esse estudo ele partiu em escalas de análise, inicialmente na escala municipal, no qual nós identificamos todas as nascentes perenes e não perenes no rio. Então, identificamos as nuvens de pontos de nascentes, então praticamente todas as nascentes. A próxima etapa foi a delimitação do curso real dessas águas, e depois nós focamos mais na área urbana, identificando essas áreas de APPs e depois cruzando com uso e cobertura da terra, sobretudo relacionado
as áreas construídas, identificando então os conflitos de uso. A partir disso aí foram realizadas proposições para os usos, né, adequados desse local. No dia que o rio morrer, a sociedade morre junto. Isso está claro, né? E essa nossa ideia de integrar esses outros assuntos dentro do PDM surgiu da necessidade de reviver o Rio de Piúma, né? De entender a importância do Rio de Piúma. Eixo 4. Capacidade estatal. A capacidade estatal, em linhas gerais, diz respeito à capacidade que os governos têm de tocar os seus projetos. Então, diz respeito à equipe técnica, às pessoas nessa organização, os processos, as tecnologias, os recursos financeiros, materiais. Então, é importante que um plano diretor, um instrumento de planejamento que é elaborado e para a sua aplicação, o governo local tenha capacidade de implementação desse plano. Não adianta a gente só elaborar o plano, é preciso implementar, monitorar e avaliar esse plano. Então, olhar para dentro da prefeitura a sua capacidade de colocar esse plano em prática. No caso de Piúma, nós fizemos isso, né? Foi o primeiro município que, junto com o plano diretor, a capacidade estatal foi discutida, debatida, analisada e nós construímos soluções muito interessantes. Hoje nós temos um conselho do plano diretor descrito no plano, que ele, por exemplo, incorpora outras políticas locais, não só o plano diretor, mas a política de mobilidade urbana e a política de habitação de interesse social, agora vão ter um conselho único, 3 políticas em um único conselho. Isso otimiza as decisões, otimiza recursos da prefeitura, cria uma visão mais holística, mais integral e integrada da cidade. Com reuniões mensais, plataformas digitais e seminários públicos, Piúma estabelece um sistema permanente de planejamento colaborativo, unindo transparência, participação e gestão compartilhada do território. Nós estamos nos colocando aqui à disposição para qualquer prefeito, qualquer liderança, para quem deseja conhecer aqui a nossa experiência e até contribuir com ela. O PDM, ele sempre vai modificar a vida das pessoas. E se você dedica ali um seu tempo, investe, ele modifica a vida das pessoas, transforma a vida das pessoas para melhor. Essa é a diferença e ela é muito importante. O projeto Piúma Sustentável demonstra que quando universidade, governo e sociedade se unem, é possível transformar o planejamento urbano em um processo democrático, inclusivo e inovador.